19 de julho de 2026, em East Rutherford, Nova Jersey, Estados Unidos. Depois de 6 semanas ou um mês de competição, 48 seleções e muitas partidas, a Copa do Mundo chegou ao seu momento mais aguardado, o momento final. Pela primeira vez da história, duas nações de língua espanhola disputavam a final do torneio. De um lado, a Argentina, atual campeã mundial, em busca do 4º título de sua história. Do outro, a Espanha, campeã da Europa, dona da defesa mais sólida do torneio, tentando conquistar sua segunda estrela. Foi um encontro de duas tradições, duas formas de compreender o futebol e duas histórias nacionais marcadas por desafios, transformações e conquistas. Nos dias que antecederam a partida, nem mesmo a natureza deu trégua. Fortes tempestades atingiram a região de Nova York e Nova Jersey. O último treino da Espanha foi cancelado por questões de segurança, enquanto a Argentina precisou adiar o início de sua preparação. Ainda assim, nenhuma das duas equipes perdeu o foco. O cenário parecia simbolizar o próprio caminho percorrido por ambas até aquela decisão, obstáculos diferentes, mas o mesmo objetivo. A Espanha chegou ao final carregando a confiança de uma equipe que atravessava um dos períodos mais consistentes de sua história. Campeã da Europa, invicta no Mundial e dona da defesa mais sólida do torneio, havia eliminado a França com uma atuação marcada pelo controle da posse de bola, organização tática e disciplina coletiva. Era a confirmação de uma geração que combinava talento individual com um futebol construído sobre planejamento e continuidade. Sob o comando de Luis de la Fuente, a equipe consolidou uma geração considerada uma das mais talentosas do futebol europeu, combinando juventude, técnica e disciplina tática. A Argentina também demonstrou força ao superar a Inglaterra em uma semifinal emocionante, garantindo mais uma presença em uma decisão de Copa do Mundo. A Argentina é herdeira de uma das tradições mais respeitadas do esporte. O técnico Lionel Scaloni resumiu bem o tamanho do desafio ao afirmar na entrevista oficial à FIFA que da Espanha preocupava tudo. Não era uma frase de efeito, mas o reconhecimento de um adversário equilibrado em todos os setores do campo. Disse que a Espanha era um time completo, equilibrado na defesa, no meio-campo e no ataque, e que não havia pontos fracos na equipe espanhola. O goleiro Emiliano Martínez explicou que a equipe havia preparado diferentes estratégias para enfrentar o estilo espanhol, consciente de que detalhes poderiam decidir a partida. Também havia um significado que ultrapassava as 4 linhas. O primeiro-ministro espanhol, Pedro Sánchez, viajou aos Estados Unidos para acompanhar a decisão, juntando-se a outros líderes presentes em um evento que reuniu representantes de diferentes países e milhares de espectadores ao redor do mundo. A final demonstrava mais uma vez como o futebol consegue ocupar um espaço raro, o de reunir culturas, idiomas e nações em torno de um mesmo acontecimento. Quando a bola rolou, ficou evidente o contraste entre os dois estilos consagrados. A Espanha privilegiava a circulação da bola, o posicionamento e controle do jogo. A Argentina apostava na intensidade, na capacidade de adaptação e na experiência de uma geração vencedora. Durante 90 minutos, nenhuma equipe conseguiu romper o equilíbrio. Foi somente na prorrogação que a história encontrou seu desfecho. Ferran Torres marcou o gol que garantiu à Espanha a vitória por 1-0 e o segundo título mundial de sua história. A campanha terminou com um feito extraordinário. A seleção espanhola sofreu apenas um gol durante todo o torneio, estabelecendo um novo recorde defensivo para um campeão da Copa do Mundo. Para a Argentina, a derrota encerrou uma campanha de alto nível e marcou mais um capítulo da trajetória internacional de Lionel Messi, já consolidado entre os maiores jogadores da história do futebol. Talvez esse final nos lembre que a história raramente é escrita apenas pelos vencedores. Ela também é construída por aqueles que competem com respeito, reconhecem o valor dos adversários e inspiram milhões de pessoas por meio do esforço coletivo, como é o caso da Espanha. Contudo, o apito final ecoa, o placar permanece nos registros, mas aquilo que a cada geração aprende com o esporte continua vivo muito além do estádio. E eu fico me perguntando, se o futebol consegue reunir povos de diferentes culturas em torno de regras compartilhadas, respeito mútuo e objetivos comuns, o que essa experiência pode nos ensinar sobre a convivência entre as nações do mundo de hoje? Que exemplo de relacionamento o futebol pode dar para o convívio entre as nações, gerando rivalidade, mas nunca hostilidade? Olá meus amigos, sejam todos muito bem-vindos aqui ao canal Nossas Ações. Meu nome é Laildson e eu trouxe aqui um vídeo hoje sobre a Copa do Mundo. É um vídeo que a gente vai aprender um pouquinho aqui sobre os dois países que fizeram a final da Copa do Mundo. A gente vai falar um pouquinho, como vocês viram aqui, né, o que foi essa Copa do Mundo, mais focada aqui na final, entre as duas nações, e por que eu trouxe mais aqui quando chegou a final e envolvia essas duas nações. Porque o espanhol é um dos idiomas que nós estudamos aqui no canal, e fica aqui registrado, né, a nossa contribuição, o nosso comentário, aquilo que a gente aprendeu, estudou e pôde trazer aqui, compartilhar um com o outro sobre a Copa do Mundo. E sobre o espanhol também, né? As duas nações falam espanhol, uma colonizou a outra,
tem tanta coisa envolvida em cima disso tudo, das duas, do futebol, e eu acho que vale muito a pena o estudo em cima. Talvez eu não vou trazer tudo aquilo que eu queria trazer aqui nesse vídeo, mas eu vou trazer coisas bem interessantes. Então fica até o final, vamos aprender bastante vocabulário. Hoje tem bastante vocabulário, creio que vai agregar bastante nos nossos estudos, e muitas das coisas eu não sabia. É legal porque o vídeo, ele não é um vídeo assim perfeito, maravilhoso, que traz tudo certinho. Você vai ver detalhes, ponto do que eu falo, do que eu leio, da minha dicção, da minha pronúncia, da forma como eu leio, da forma como eu faço, para o seu próprio conhecimento, né, para a sua própria análise. Fica aqui com a gente, nós vamos estudar aqui um pouquinho sobre o espanhol e o futebol. Normalmente eu trago uma matéria, né, para a gente estudar aqui. Quando eu trago uma notícia específica, né, um vídeo sobre uma notícia específica, eu trago uma matéria para a gente estudar. Só que hoje eu vou fazer um pouquinho diferente, eu vou fazer um quadro comparativo, né, um dossiê comparativo da Copa do Mundo, das duas nações, né, dos dois países, das duas seleções. Eu vou trazer um pouquinho sobre cada uma delas e depois eu vou vir com o vocabulário pra gente. Vai ser interessante pra gente saber muita coisa. A gente sabe, né, a Argentina e a Espanha são famosas, são nações que a gente já conhece, são grandes no mundo, são sempre faladas no mundo, e principalmente pra gente aqui. Então, a gente já sabe de muita coisa, mas outras coisas a gente não sabe. Eu vou trazer aqui para tentar fazer esse quadro comparativo e relembrar as grandes diferenças das duas nações. A gente vai começar pelo nome. O nome oficial de cada uma delas. O nome da Espanha é Reino da Espanha. E o nome da Argentina é República Argentina. Então, a Espanha é um reinado, né? Para quem não sabe, e a Argentina é uma república. A capital da Espanha é Madrid e a capital da Argentina é Buenos Aires. O continente é europeu, né? O da Espanha, e o da Argentina aqui na América do Sul, nossa rival aqui na América do Sul. Sobre o tamanho delas, né, a área de cada uma, né, a Argentina é muito maior do que a Espanha. A Argentina tem 2,78 milhões de quilômetros quadrados. A população da Espanha é 49 milhões de pessoas e da Argentina é 47 milhões, né? A Argentina é maior em termos de extensão, em termos populacional, a Argentina é menor do que a Espanha é bem mais populosa. Aí entra aqui no caso da densidade demográfica, que na Espanha é alta e na Argentina é baixa, justamente por essas duas situações aí de tamanho de país e população. O idioma oficial na Espanha é o espanhol castelhano e o da Argentina é espanhol mesmo, normal. Na Espanha temos outras línguas reconhecidas, assim como também temos aqui na Argentina, né? Na Espanha temos o catalão, o basco, o galego e o aranês. Esse eu não conhecia, nunca tinha escutado falar do aranês. E na Argentina nós temos diversas línguas de indígenas, né? Como o Quichua. Diferente, eu creio que seja diferente do Quechua do Peru. Eu não sei se é o mesmo, provavelmente não deve ser, né? Esse deve ser Quichua. E tem o Guarani, que é muito comum aqui na região sul, né? Paraguai, Brasil também tem Guarani. E Mapuche. Mapuche, eu já ouvi falar do Mapuche. A moeda na Espanha é o euro, na Argentina é o peso argentino. O chefe de estado na Espanha é o rei e o chefe de estado na Argentina é o presidente. A Constituição da Espanha é de 1978 e da Argentina é de 1994, que ela já é reformada de 1853. Então a Argentina tinha uma de 1853 e eles reformaram agora em 1994. E a da Espanha continua sendo a mesma desde 1978. A Espanha é constituída por 17 comunidades autônomas e a Argentina é constituída por 23 províncias. Vamos falar um pouquinho sobre economia, turismo, indústria, só para a gente ter uma breve noção da diferença das duas nações. Na economia mundial, a Espanha está entre os maiores da Europa e a Argentina está entre os maiores da América Latina. Então, um é lá na Europa e o outro aqui na América Latina, eles estão dentro dos seus continentes, as maiores economias. A Espanha tem uma moeda forte, muito consolidada, né, o euro, e a Argentina tem uma moeda razoavelmente fraca, né, historicamente com muita inflação, já é de muito tempo essa inflação, tanto que a gente vê hoje, tem um dos vídeos que eu trago notícias, que eu falei agora teve a independência da Argentina, e foi marcado por protestos, né? A independência da Argentina lá, tudo. O pessoal protestou muito por causa da inflação. Apesar de haver algumas melhorias, a Argentina ainda apresenta uma forte inflação, uma forte dificuldade para engrenar na economia. Porque não é uma coisa tão simples, né? Você vai fazendo reformas, você só vai ver depois de alguns anos o que foi feito, né? Para destruir um país, dizem que é muito rápido, mas para reconstruir ele, deixar um país sólido, é muito difícil, é muito demorado. No turismo, a Espanha é muito forte, a Argentina também forte, com grande potencial, né? A Espanha mais por a questão turística e tudo, além da parte de natureza, a Espanha tem a parte turística que ajuda muito as pessoas a quererem visitar o país, né? Tem uma fama maior, né? Na indústria, a indústria da Espanha é bem diversificada, a da Argentina também é diversificada. Na tecnologia, a Espanha é crescente, as duas são crescentes, né?
nos serviços, o principal setor da Espanha aqui, aparentemente, pelo que eu estou vendo, é o setor de serviços. E na Argentina também o principal setor é o de serviços. A Espanha tem uma forte atuação na União Europeia, a Argentina tem uma liderança regional no Mercosul, ela disputa bastante essa liderança com o Brasil, perdeu um pouco de força depois que ela ficou fraca economicamente, mas ainda assim é muito forte. E por ser grande, né, por ser uma nação grande aqui, as relações históricas com a América Latina, né, a Espanha tem essa relação histórica com a América Latina, por ela ter colonizado a maioria da América Latina aqui, só menos o Brasil, né, e a Argentina tem uma participação ativa em fóruns multilaterais como o G20, assim como a Espanha também. Eu fui pesquisar aqui algumas curiosidades linguísticas pra gente saber aqui, né, pra gente saber dos dois países. Aí, como a gente tá falando aqui voltado ao futebol, à Copa do Mundo, tudo, a gente sabe que a Espanha, ela é chamada de La Roja, né, La Roja. E por que La Roja? Porque rojo é vermelho, né, algo rojo, vermelho, então é a vermelha. Mas eu não sabia da Argentina, eu não sabia que a Argentina tinha o nome de La Albiceleste, La Albiceleste. Eu gosto de futebol, mas não lembrava dessa informação não, sobre a Argentina. Então a seleção argentina é conhecida como La Albiceleste, formada pelas palavras albo, branco, albo, e se eu não me engano esse albo vem de albino, eu acho que tem alguma coisa a ver com albino, a parte branca, né? Lá o jeito do espanhol falar o albino, branco, tem a ver com albo, se eu não me engano. E celeste, né? O azul celeste aqui no Brasil a gente fala bastante, azul celeste. Então é La Albiceleste, La Roja, na Espanha, e La Albiceleste, representando cores da bandeira, as duas, né? Ou representar as cores da bandeira. A Espanha possui uma das maiores redes ferroviárias de alta velocidade da Europa. A Argentina abriga o Aconcagua, a montanha mais alta das Américas. Toda a América, o Aconcagua é muito famoso e muito alpinista sobe nessa montanha, né? Então a Argentina ia abrigando o Aconcagua. O azeite espanhol está entre os mais exportados do mundo e dizem que é um dos melhores do mundo também, né? A Argentina está entre os principais produtores e exportadores mundiais de carne bovina. Nisso ela é bem competitiva em relação ao Brasil e aqui na América Latina também. Agora nós vamos aqui buscar alguns vocabulários relacionados à Copa do Mundo, relacionado ao futebol, e eu vou falar aqui, tem muito vocabulário, eu encontrei uma lista aqui grande de vocabulário, e muito provavelmente alguma coisa eu não vou falar muito bem em espanhol. Então, quem souber, como eu sempre falo, né, se quiser, pode mandar um vídeo para mim lá no Instagram, você pode corrigir a minha fala, a minha pronúncia, pode me dar uma dica tanto pro vídeo, pode mandar qualquer coisa lá, que eu vou analisar, e dependendo da forma como você instruir, me ajudar, me dar uma dica, eu trago aqui pro canal também, tá? Então, fica aí a sugestão, se você quiser ajudar o canal de alguma forma, fica aí, vamos analisar as possibilidades. Sem mais delongas, o vídeo vai ficar razoavelmente curto, não sei se eu vou conseguir falar tudo, para deixar o vídeo um pouquinho maior também, mais robusto, mais cheio de vocabulário pra gente treinar, e como eu sempre falo, se você estiver fazendo alguma coisa, assista o vídeo, escute o vídeo, né, ponha para tocar várias vezes essa última parte aqui, porque são vocabulários, tente assistir de vez em quando um futebol em espanhol para você aprender, né? Ter uma dicção boa, aprender a ter uma pronúncia boa, aprender a ver a sonoridade de como eles falam, né? Para você compreender tudo isso é bom você também assistir um pouquinho de futebol em espanhol também. Quando eu tô assistindo, eu sempre tento assistir em inglês, assistir em italiano. Em italiano é mais difícil eu encontrar, mas em espanhol eu encontro bastante e em inglês às vezes eu encontro. E é bom pra gente aprender também a ter mais vocabulário. Então vamos aqui. O primeiro vocabulário é Copa do Mundo, né? Que é Copa del Mundo. Copa del Mundo, Copa do Mundo. Então eu não vou ficar falando muito para você pegar só o vocabulário mesmo. Aí você pode ficar ouvindo várias vezes. Final de la Copa del Mundo. Final da Copa do Mundo. Final de la Copa del Mundo. Final de la Copa del Mundo. Final da Copa do Mundo. Final de la Copa del Mundo. Final da Copa do Mundo. Mundial. Eles falam mais mundial. Não é igual a gente fala mundial. Mundial. Seleção nacional, la selección nacional, selección espanhola, seleção argentina. Bom, repetiu bastante palavras seleção, então é mais fácil, vai ficando mais fácil, a gente vai repetindo, seleção nacional, espanhola, argentina. Eu acho que aqui a gente consegue pegar o vocabulário em português, nem vou falar. Campeão del mundo, campeão del mundo, campeão do mundo, campeão del mundo, campeão do mundo, campeão del mundo, campeão do mundo, subcampeão, vice-campeão, subcampeão, vice-campeão, subcampeão, vice-campeão.
Título mundial, a gente já consegue compreender o significado. Título mundial, título mundial. Troféu, a gente, o que vai mudar do espanhol para o português é que eles vão colocar o O e a gente vai colocar o troféu. E copa é a taça, né, que a gente chama também, copa, taça. Agora, durante a partida também tem alguns vocabulários, né, e aí eu consegui encontrar aqui uma separação aqui certinho do que ali fala mais sobre a Copa do Mundo, tudo, e aqui fala durante a partida. Encontro, confronto, partida, confronto, balão, bola, balão, tempo regulamentário, tem tempo regulamentário, isso eu não conhecia, regulamentário, não lembro de ter escutado, regulamentário, regulamentar, tempo regulamentário. Então, palavra nova, pronúncia nova, para a gente treinar bastante aí também. Tempo regulamentário, tempo regulamentar. Prorrogação, também não lembro dessa palavra, de ter escutado algumas vezes que eu assisti. Prorrogação. Tempo extra, né? Penalty. Gol, lembrando do L, com aquele som não o, gol, marcador, placar, como o espanhol é muito próximo do português, a palavra eu tento falar às vezes no automático, acaba saindo o português em vez de ser o espanhol. Marcador, placar, ó, eu já falei placar, ou para algumas pessoas placar, resultado, vitória, lembra que em espanhol é vitória, só que quando você fala rápido, não sai o victória, é vitória, você fecha rápido o C, no caso, né, que é victória, e fala rapidinho, vitória, derrota, empate. Agora, assim, ações dentro de campo, né? Coisas que acontecem dentro de campo, né? Marcar um gol, marcar um gol, anotar um gol, fazer um gol, anotar um gol, assistência também, remate, finalização, disparo, chute, remate, finalização, disparo, chute, tiro à puerta, chute ao gol, tiro à puerta. No começo você vai falando mais devagar e você vai depois treinando, vai conseguindo sair mais fluido. Passe curto, passe largo, passe longo, passe curto, passe largo, passe longo. Eu lembro que o passe do espanhol tem só um S, não tem o som de Z, quando a gente coloca o S entre duas vogais. Então ele não tem o som de Z, é passe mesmo, passe. E a gente vai falar um pouquinho mais forte talvez, né? Passe, eles falam passe. Passe curto, passe largo. Nosso passe curto, passe longo. Recuperar el balón, recuperar a bola. Recuperar el balón, recuperar a bola. Roubar el balón, roubar a bola. Perder el balón, perder a bola. Perder el balón, perder a bola. Controlar el partido, controlar o jogo. Controlar el partido, dominar o jogo, dominar o jogo. Agora indo mais para defesa, no jogo, né, na defesa. Defesa. É a mesma palavra, só que eles colocam um Nzinho, né, defensa, e a gente fala só defesa, e sempre vai ter o som de S no caso do espanhol. Defesa sólida, defesa sólida. Linha defensiva. Lembra que no espanhol é linha e aqui é linha defensiva. Porteiro, goleiro, goleiro. Atarrada, defesa do goleiro. Atarrada, defesa do goleiro. Essa também não conhecia, atarrada. Parada, defesa. São talvez expressões que não são tão assim formais, mas são usadas também como a gente fala, né? Você vai pro gol, você é arqueiro a gente não fala muito, né? Você é goleiro, você tem outra expressãozinha em português que a gente fala, que não é o original, mas que a gente também fala. Eu esqueci agora a palavra que o pessoal fala, que é para goleiro, mas eu esqueci a palavra agora, não fugiu aqui.
interceptação, entrada, carrinho, desarme, uma entrada, marcarre, marcação, marcarre, uma marcação, marcarre, você está marcando alguém, né? Marcarre. Agora, relacionado a mais estratégia do jogo, relacionado mais a algumas estratégias dentro do jogo. Possession del balón, posse de bola, controle del juego, controle do jogo, organização tática, organização tática, disciplina tática, né? E aqui só o tática, e no português é tática em espanhol. Disciplina tática, esquema tático, sistema de jogo, contra-ataque, só que no espanhol o contra-ataque é junto, né? Contra-ataque junto. Nós temos o apóstrofozinho separando as palavras, mas as palavras são a mesma, contra-ataque. Pressão alta, jogo coletivo, transição ofensiva, transição defensiva. Agora a gente vai para pessoas, né? As pessoas que atuam, né? Em seus pontos, tudo. Nós temos o treinador, que é o técnico, diretor técnico, que é o treinador, capitão, que é o capitão, afición, a torcida, aficionados, torcedores, árbitro, que é o árbitro, que é a mesma palavra, só que no espanhol eles vão falar árbitro, a gente vai falar árbitro. Juez de linha, bandeirinha, juez de linha, é o bandeirinha, juez de linha. Quarto árbitro, que é o quarto árbitro, jogador, titular, jogador, quarto árbitro, suplente, reserva, suplente. Agora na competição, dentro da competição, como que funciona? Fase de grupos, fase eliminatória, muito parecido. Oitavas de final, quartos, a gente fala oitavas e a gente fala quartas. Eles falam octavos e falam quartos. Octavos de final, quartos de final, semifinal, final, semifinal, final, classificar-se. Eles vão estar junto, classificar-se em espanhol, junto, e em português classificar-se com um apóstrofozinho separando. No espanhol, classificar-se junto. Eliminar, avançar. Em português, às vezes eu vou falar o português com o R e o som de R, mas é eliminar, né? Em espanhol é eliminar. Avançar a la final, avançar para a final, que é o que aconteceu com as duas seleções. Avançar a la final. E é isso, pessoal. Trouxe aqui mais um vídeo pra gente. Trouxe bastante vocabulário. Eu não podia repetir muitas vezes as mesmas expressões, porque o vídeo ia ficar muito longo. E eu vou tentar trazer mais essas mesmas expressões, e conforme eu for conseguindo mais expressões, eu vou agregar aqui nessas informações, para quando tiver algum vídeo mais relacionado, que é pertinente assim, eu vou tentar trazer relacionado a futebol, tudo, e eu vou trazer também. E assim, sempre que for possível, sempre que for necessário, eu julgar necessário, importante, pra gente eu também trago do espanhol, do italiano, e também vou trazer do inglês também, pra gente aprender como que fala algumas expressões. E eu vou ficando por aqui, espero que você tenha gostado do vídeo. Estude bastante, compreenda bastante, tente bastante, não desista. Eu sei que não é fácil aprender um idioma, às vezes 2 ou 3, mas estamos juntos nessa jornada. A gente vai evoluindo conforme pode. Se for rápido, vamos evoluir rápido. Se for devagar, vamos evoluir devagar. Estamos aqui para nos ajudar, certo? Se inscreva no canal, curta o vídeo, por favor. O canal é pequeno, precisamos muito de vocês. E cada mensagem, cada curtida, cada assistida, se você puder assistir o vídeo bem completo, mandar para alguém, isso vai ajudar muito pra gente. A gente precisa das visualizações, precisamos da monetização. Então tudo isso no começo do canal é muitíssimo importante, que vai dando vigor, né, pra gente, vai dando força pra gente, energia pra gente continuar produzindo vídeo aqui para vocês. Um abraço para cada um de vocês, espero que vocês falem cada vez mais idiomas, que vocês entendam cada vez mais sobre esse mundão do nosso Deus aí, e um abraço para cada um de vocês.